história de São Francisco de Assis. Francisco nasceu em Assis, Itália, entre 1181 e 1182, filho de Pedro e Dona Pica Bernardoni. Seu pai era um próspero comerciante, envolvido no comércio de tecidos e especiarias, o que lhe proporcionava uma vida confortável. Francisco foi inicialmente batizado como João, mas uma viagem do seu pai à França mudou o curso de sua vida. Pedro Bernardoni decidiu renomeá-lo Francisco, homenageando a terra francesa que tanto admirava. A juventude de Francisco foi repleta de ambições terrenas. Ele almejava riqueza, fama e até mesmo um título nobre. Para alcançar esses objetivos, decidiu seguir o caminho das batalhas, como muitos jovens ambiciosos de sua época. Em 1201, incentivado por seu pai, Francisco partiu para a guerra contra a Comuna de Assis, que havia sido declarada pelos senhores feudais. Entre 1202 e 1205, Francisco viveu uma fase de inquietação profunda. Não era apenas resultado de uma doença misteriosa, mas a inquietação de alguém que estava incerto sobre o propósito de sua vida. Sua vida de cavaleiro o levou a lutar em nome da Igreja, convocado pelo Papa Inocêncio III. Foi nesse período conturbado que a Itália passava por mudanças sociais e políticas significativas. No entanto, uma reviravolta surpreendente aconteceu em Spoleto, quando uma doença o impediu de seguir para a batalha. Lá, ele teve um encontro espiritual marcante. Francisco ouviu o chamado de Deus: Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Francisco respondeu: servir ao Senhor, é claro. Esse momento levou a uma busca por respostas, levando-o a viajar para Roma em 1205. Na Cidade Eterna, ele visitou a tumba de São Pedro e realizou um ato de generosidade, contrastando com a parcimônia de outros fiéis. Ele trocou seus ricos trajes por vestimentas humildes e iniciou sua jornada na pobreza. De volta a Assis, Francisco aprofundou-se na oração e no silêncio. Em 1206, enquanto passeava a cavalo, ele encontrou um leproso repugnante. Movido por uma inspiração divina, ele deu seu dinheiro ao leproso e lhe deu um beijo. Esse gesto transformador marcou o início de sua jornada espiritual. Mais tarde, na capela de São Damião, ele escutou uma voz vinda de um crucifixo que lhe disse: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Seu compromisso com Deus o levou ao afastamento de sua família e amigos. Diante do bispo, Francisco se despojou de todas as suas posses e exclamou que teria apenas um pai, o Pai Celestial. O bispo o acolheu, e a partir desse momento, ele se dedicou ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Francisco decidiu viver estritamente o Evangelho e, ao ouvir a passagem de Lucas 9,3 durante a missa, ele encontrou sua vocação. Não tinha a intenção de reunir seguidores, mas outros começaram a se unir a ele, como Bernardo de Quintaval e Pedro de Catânia. Em 1208, Francisco teve uma revelação, que marcou o início da fraternidade dos irmãos menores. O contexto histórico inclui as transformações sociais e religiosas que ocorriam na Europa da época. Em 1209, ele e seus seguidores procuraram o Papa Inocêncio III, que ficou impressionado com a devoção deles e aprovou oficialmente seu carisma. Francisco e seus seguidores foram autorizados a pregar o Evangelho nas igrejas e além delas. Isso aconteceu durante um período em que a Igreja Católica passava por reformas e mudanças significativas em sua estrutura. Francisco também inspirou Clara, que fundou a Ordem das Clarissas. Sua mensagem de simplicidade e amor por Cristo tocou o coração de muitos, e essas comunidades religiosas desempenharam e desempenham um papel importante na vida da Igreja. Anualmente, Francisco se preparava para a festa de São Miguel Arcanjo com uma quaresma de oração e jejum. Em 1224, ele teve uma visão do serafim alado e recebeu os estigmas. Sua saúde se deteriorou a partir desse momento, e ele faleceu em 3 de outubro de 1226, na Porciúncula. O contexto histórico desse período inclui os eventos políticos e religiosos que moldaram a Europa medieval. São Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 16 de julho de 1228. Sua atenção para com a irmã natureza também o tornou padroeiro dos animais e, em 1939, Pio XII o elevou a padroeiro principal da Itália.
Aprendamos com Francisco de Assis a humildade, a graça de observar Deus em nossos irmãos e irmãs e, a olhar com ternura e cuidado para toda a criação de Deus. São Francisco de Assis, rogai por nós. Se você gosta de nosso conteúdo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Não nos esqueçamos, a vida dos santos nos aproxima de Jesus.